Muito bem, pessoal. Então, dando sequência aqui ao nosso estudo da cinemática, vamos lá aprofundar um pouquinho mais hoje. Então, espaço. Na aula anterior, eu comentei um pouco sobre o espaço, né? Eu, por exemplo, agora estou ocupando um espaço, uma posição, um lugar. Então, espaço, sinônimo de posição, tá? Que a gente vai simbolizar pela letra S maiúscula, que vem do inglês, space, tá? Variação do espaço ou deslocamento. Mesma coisa, variação do espaço é a mesma coisa que deslocamento. Na física, quando a gente fala em variação, a gente simboliza pela letra grega delta. Então eu estou falando da variação do espaço, delta, espaço, S. Como que a gente calcula uma variação do espaço? Olha só, eu vou ter que pegar e levar em conta o espaço final menos o espaço inicial, tá? Nada mais é que um deslocamento isso, gente. Deslocamento. Olha, eu estou aqui no começo da lousa, eu tenho uma posição. Se eu caminhar até o fim da lousa, eu terei outra posição. Estou num espaço inicial, se eu caminhar até lá, estarei num espaço final, que é esse aqui, tá? E como a gente calcula mesmo uma variação? É sempre fazendo fim menos início. Quer ver? Eu vou te mostrar de outro jeito isso aqui, ó. Imagina um termômetro em graus Celsius. Eu saio para a escola de manhã, a temperatura está medindo 20 graus. Quando eu volto para casa, a 1h da tarde, já está numa temperatura de 30 graus. Quanto foi a variação? Variação. Só que agora não é do espaço, a variação da temperatura. Quanto foi? Que conta eu faço para achar esse valor da variação? Eu vou pegar o valor final e subtrair pelo inicial. Variou 10 graus, tá? Então sempre que aparecer uma variação, você vai ter que calcular fim menos início. Variação da temperatura, temperatura do fim menos temperatura do início. Variação do espaço, espaço do fim menos espaço do início, ok? Tá? Então vamos lá, pessoal. Quando a gente falar de variação do espaço ou deslocamento, eu tenho que pensar nisso. Espaço final menos inicial. Não importa por onde passa o meio, o que importa, fim e início. Diferente desse outro conceito que fala de distância percorrida. Tá? Distância percorrida é outra coisa, é diferente. Às vezes pode coincidir de ter o mesmo valor do que o deslocamento. Mas quando você ouvir falar em distância percorrida, você tem que pensar no seguinte, olha só. Imagine um carro, o carro tem um painel. No painel do carro tem vários mostradores, tem ali um marcador de velocidade, marcador de combustível, de temperatura e um marcador, que é um conta-giros da quilometragem de quanto o carro andou. Esse marcador, esse conta-giros, é algo que só vai para frente. Então, se eu vou até São Paulo, está andando para frente. Quando eu volto aqui para a Baixada Santista, aquilo não vai andar para trás, não. Eu cheguei lá e fui somando. Quando eu virar e voltar, ele vai continuar somando. Então, quando falar em distância percorrida, é a somatória de todo o percurso. Tá? Beleza? Aí, se eu der ré com o carro, está somando também. Então eu coloquei uma reta aqui para exemplificar um pouco melhor isso. Olha só, eu botei uma trajetória orientada para a direita, orientação é para onde cresce, tá? Essa é uma reta que mede espaço medido em quilômetro. Eu coloquei aqui Santos no quilômetro 10, São Paulo no quilômetro 60, Campinas no quilômetro 100. Tá? Na verdade, eu não sei se os quilômetros são esses mesmo, tá? Mas eu coloquei números fáceis para a gente trabalhar, então vamos lá.
Se eu vir e falo assim para você, quanto dá o deslocamento de São Paulo até Campinas? Como que eu vou ter que fazer essa conta? Fim menos início. Então eu vou ter que fazer como? O ΔS aqui seria fim 100 menos o início, que é 60, deu 40 quilômetros. Percebeu? Fim menos início. Outro exemplo, quanto dá o deslocamento entre São Paulo e Santos? De novo, pessoal, falou deslocamento, espaço final menos espaço inicial. Comigo aqui, ó. O espaço no fim, veja só, ele está indo de onde? De São Paulo para Santos. Então, o fim é em Santos. 10. Menos o início, saiu de São Paulo, 60. Quanto vai dar isso? Menos 50 quilômetros, negativo. É isso mesmo. Sabe o que significa esse menos? Que no caso, esse móvel estava andando no sentido contrário à trajetória, tá? O menos, então, significa que o móvel está andando no sentido contrário à trajetória. Tudo bem? Mais um exemplo. Outro exemplo aqui para fechar. Agora, esse corpo, ele vai sair de Santos, vai chegar em Campinas e vai voltar para São Paulo. Vamos entender direito isso aqui, ó. Ele saiu de Santos. Foi, passou direto, chegou em Campinas. Caramba, esqueci alguma coisa. Voltei até São Paulo. Santos, Campinas, voltou para São Paulo. O que eu falei mesmo para vocês? O deslocamento, o que importa? Só início e fim. Início e fim. Não importa o meio do caminho, por onde passou. Então, como que eu deveria calcular isso aqui? Fim é São Paulo. Deixa eu já colocar o valor, tá? São Paulo, 60. Menos o início, que foi onde? Em Santos. Isso vai resultar em quanto? 50 quilômetros, tá, gente? Eu dei esse exemplo para fixar esse conceito que deslocamento, que é a mesma coisa que variação do espaço, só importa o início e o fim. Não importa por onde passou. Diferente da distância percorrida, olha só. Distância percorrida, nesse primeiro exemplo, ele saiu de São Paulo saiu de São Paulo, tá aqui. Ele saiu de São Paulo e foi até Campinas. Ele andou 40, de 60 até 100 andou 40. Mesma coisa. Se eu quisesse a distância percorrida de São Paulo até Santos, quanto daria? 50 positivo, porque naquele conta-giros não tem menos, aquilo só anda para frente, esteja indo ou voltando. Então a distância percorrida seria 50 positivo. E agora sim, esse último exemplo que eu quero falar com vocês, vamos determinar a distância percorrida desse último exemplo que o cara saiu de Santos, chegou em Campinas e voltou para São Paulo. Aquele conta-giros do carro, ele soma tudo, tudinho. Vamos fazer isso então. De Santos até Campinas, quanto que ele andou? Do 10 ao 100. Ele já andou... Então, a distância percorrida, ele já andou quanto? Na ida ele andou 90. Mais o tanto que ele voltou, porque depois ele veio de Campinas até São Paulo. Quanto que ele voltou?
mais 40. Então, essa distância percorrida, nesse caso, vai dar quanto? 130 quilômetros, tá? Eu dei esse exemplo para você notar a diferença entre variação do espaço, deslocamento e distância percorrida. Não são a mesma coisa, tá bom, gente? Beleza? Muito bem, então, continuando aqui a nossa aula de cinemática, eu vou falar com vocês agora sobre função horária do espaço. Mas antes, eu quero falar com vocês, na verdade eu vou dar um exemplo para vocês disso, contando uma historinha para vocês, tá? Vamos deixar a física de lado por enquanto. Vamos primeiro entender o que é uma função. Para que serve uma função? Olha só, vamos supor que eu queira ir até a casa de um colega que mora longe de mim. Vou chamar um táxi. Só que Uber não, hein? Uber não vale, porque quando você chama o Uber já tem lá o preço da corrida e já tem lá a distância que o carro vai andar. Não, Uber não, vamos pensar num táxi, tá? Chamei um táxi. Quando ele chega na minha porta, eu não sei quanto vai custar essa corrida, então eu vou dar uma letrinha para simbolizar isso. Vou chamar de Y, então Y é o preço da corrida. Só que quando o táxi chegou na porta da minha casa, existe uma coisa chamada bandeirada. Sabe o que é isso? É um valor inicial. Ele não vai começar a contar do zero não na porta da minha casa, porque ele já andou até chegar na minha casa. Então bandeirada é um valor inicial, tá? Vou chutar um valor, R$5. Mas é só esse o custo do táxi? Não, tem mais alguma coisa. Mais alguma coisa. Ok. Mas o quê? Um valor para cada quilômetro que ele anda. Então vamos dar um valor aí de R$2 para cada quilômetro. Quantos quilômetros ele vai andar? Não sei, então vou chamar de X. Ó, prontinho. Acabei de criar uma função. Eu fui contando uma história e traduzindo matematicamente essa história. Preço da corrida. Preço inicial da corrida. Valor fixo de cada quilômetro. Cada quilômetro que ele vai andar. Então aqui eu consegui uma função. Tá? É isso que a gente vai fazer na física. Exatamente isso. Só vamos mudar as letras. Ao invés de trabalhar com x, y, nós vamos trabalhar com espaço e tempo. Tá? Então vamos lá. S igual a S0 mais V que multiplica T. Essa é a equação, é a função horária do espaço. Tá? Então você nota que o espaço está em função do tempo. Do mesmo jeito que a minha corrida, o valor da minha corrida estava em função de quem? Da distância que ele anda. Y está em função do X. Agora, o meu S, meu espaço, estará em função do tempo. Quanto mais tempo o tempo passa, se eu estou andando, logicamente, o meu percurso será maior. Tá? Então, se eu quisesse mudar aquela equação para essa, ficaria com esse formato, ó, S igual a 5 mais 2t. Só tome cuidado com os significados, né? Enquanto aqui, preço da corrida, preço inicial, espaço inicial. Esse valor fixo vezes a distância que o carro anda. A velocidade é um valor fixo, vezes o tempo, que não para, que vai passando, tá? Então, quem é S? É o espaço, o quê? Espaço final. O que é S0? Espaço inicial. O que é V? Velocidade. E T é o tempo.
tá bom? Prontinho, ok? É assim que a gente vai trabalhar então, daqui para frente. Tudo bem? Bom, pessoal, eu tenho uma outra aula onde eu faço a resolução de vários exercícios sobre esse assunto. Então só você dar uma olhadinha aí, entrar no link que eu vou deixar disponível, que ali tem a teoria também e os exercícios, tá? E continue comigo porque eu vou postar outras aulas na sequência do assunto, tá bom? Valeu, gente!